Então, geralmente, num período de recessão, a gente começa a ver essa falta, essa insolvência, falta de liquidez nos mercados, né? Detalhe, a empresa Morgan Stanley falou para não comprar esse rally de alta enquanto a gente já se aproxima do calendário do Fed. E, principalmente, não lute contra o Fed. Geralmente a Morgan Stanley fala sempre um monte de bobagem. Já falaram um monte de mal sobre Bitcoin lá em 2017, 2018. Me dava até sono. E o Bitcoin subiu e disparou de preço violentamente, tá? Então nós temos o seguinte. Nós temos aqui... eles estão falando sobre a performance do S&P 500, né? Que o ano começou com 6%, só que nós estamos em contração econômica. Então, sempre tem que lembrar que existem altas durante o bear market. Isso é muito importante ficar cravado na cabeça de vocês. Enquanto tem bear market, a probabilidade maior no longo prazo é continuar caindo. Isso significa que quando nós temos altas, geralmente elas são rallies de altas ou pullbacks de longo prazo para o preço depois voltar a continuar caindo numa tendência de bear market como nós estamos, tá? Então, basicamente, nós vemos também alguns banqueiros, né, falando sobre um risco de sell-off, um risco de venda muito grande e que esse rally atual do mercado de ações pode provocar esse rally, e eu concordo e eu vou mostrar isso no gráfico para vocês, tá? Então, a gente está passando por uma fase agora que a gente já está vendo uma euforia muito grande nos mercados, ou seja, o mercado ainda não, na minha opinião, não sofreu o suficiente, não... Acho que as pessoas estão dando de ombros com a questão do apertamento quantitativo. Eu acho que os acionistas do mercado tradicional, principalmente o mercado de ações internacional, eles estão preocupados em tentar antecipar um movimento do Fed, né, de pouso suave, mas eu vou mostrar alguns dados para vocês que são um pouquinho preocupantes. Então, assim, eu vejo muito otimismo, é uma coisa que eu não gosto de ver numa recuperação de mercado. Geralmente uma recuperação de mercado é muito mais lenta, uma recuperação de mercado ela é muito mais demorada, mas eu torço para que o mercado, né, os mercados, eles subam nesse primeiro semestre, tal como aconteceu em 2019, e devolvam apenas lá na virada de junho para julho, tá? Então, uma coisa que eu queria comentar com vocês é a minha preocupação, que eu já venho falando há muito tempo, que os preços saíram de um triângulo simétrico para cima, subindo, e ainda não tivemos aquele cenário de capitulação clássico, de depressão, tá? E como eu gosto de ciclos de mercado, eu ainda não estou confiante 100%. Eu preciso que essa semana eu consiga ver um cenário, né, de calmaria de fato e continuação de alta para eu entrar mais pesadinho, certo? Por enquanto mantenho 10% do capital dentro do mercado e vou realizar uns lucros hoje no Pilasfólio também, tá? Pessoal, o grande problema que está fora do radar da maior parte das pessoas, que a gente comentou no Sextão do Bitcoin com o Igor Mundstock, é justamente a quantidade de dívida que os americanos estão colocando no cartão de crédito. A gente, que nem aqui no Brasil, a gente vive e trabalha com uma cultura muito semelhante à do americano. A diferença é que a gente é bem mais pobre do que os americanos, né? Então, por exemplo, a nossa população média não ganha 15 mil reais, né? Ou seja, 3 mil dólares, como a população americana ganha. A nossa renda, a maior parte das pessoas no Brasil é pobre. Tem pessoas que acham que são ricas ganhando 10 mil reais por mês, mas 10 mil reais por mês ainda você está abaixo do nível do valor mínimo que um americano ganha. Então, muita gente no Brasil tem pouco, inveja aqueles que conseguem conquistar um pouco mais, e aqueles que conquistam um pouco mais acham que estão acima dos demais. A gente tem essa cultura um pouco imbecil de ser soberbo, né? No momento que as pessoas começam a comparar salários e rendas.
Mas a bem da verdade é que 80, talvez até mais, por cento da população brasileira, e na minha opinião, quem ganha menos de US$ 2.000 por mês, não é uma pessoa rica, não é uma pessoa bem endinheirada. Por isso que a gente precisa lançar mão de assumir mais riscos e sair de um ecossistema que nos gera crédito para que a gente tenha dívidas futuras. Por que no Brasil Casas Bahia dá certo? Por que no Brasil, por um tempo, né? Casas Bahia dá certo, Americanas por um tempo deu certo, Submarino deu certo por um tempo. Porque porque a Van deu certo, né? Vamos fazer esse questionamento. Porque eles oferecem produtos com parcelas de 36 vezes. Então, ou seja, a gente vive numa cultura onde a gente sempre está até o pescoço atolado de dívida para ter coisas. Então, vocês precisam entender que, você aceitar ganhar menos de 15 mil reais, independente de onde tu mora, é pobreza, cara. É pobreza. Você não vai conquistar os teus sonhos ganhando menos que essa merda. Simples assim, eu quero viajar. Tu vai viajar, tu vai se endividar, vai fazer o teu cartão lá 15x. Então no Brasil é muito mais grave isso daqui, né? Nos Estados Unidos, quando a gente chega num determinado pico, tá? De dívida, a gente tem uma insolvência, uma falta de dinheiro. E isso acontece geralmente nos períodos de recessão. Então a gente está de novo num dos topos muito perigosos que já aconteceram no crash de 2020, e esse é um problema, né? No crash de 2020 e na grande recessão de 2008, onde os americanos médios estão perdendo emprego, estão se endividando e empurrando dívidas para frente. Uma hora essa conta vai chegar, vai faltar dinheiro. Então eu acredito que com a recessão que está acontecendo, as pessoas não vão admitir, mas a recessão já está acontecendo, meu. Porque se 10 mil pessoas só no Google vão perder o emprego, o que vai acontecer com essas pessoas, né? Para quem elas vão trabalhar? Eu sei que a economia ainda está forte nos Estados Unidos, eu sei que quando eu fui lá tinha muitas plaquinhas de solicitação de emprego e tudo mais, e realmente pode ficar bem mais para frente essa recessão. Só que eu vejo apertamento quantitativo ainda acontecer e eu não estou vendo motivos para as pessoas saírem comprando enlouquecidamente ativos de risco agora. Principalmente em que o Banco Central americano quer atrair investidores para o Tesouro Direto americano, que faz com que você consiga drenar dólares quando você troca dívida, papéis de dívida pública por dólares. Trocando esses papéis, que é o título do Tesouro, eles conseguem retirar dólares de circulação. E a gente ainda está nesse processo. Então eu espero muito que seja um rally de alta que dure um semestre igual 2019. Mas eu não acredito, por exemplo, que o Bitcoin passará dos $38.000, por exemplo, nesse ano, tá? Então acredito que o preço poderia chegar até os $38.000 com esse FOMO, com essa vontade, esse desejo gigante de fazer lucro, né? As pessoas estão sedentas para fazer dinheiro. Acho que por um período longo pode acontecer, um período de algumas semanas, se a tendência semanal for confirmada essa semana. Então, durante essa semana, a gente pode ter a confirmação da tendência de alta semanal, tá? Ou a rejeição da tendência semanal.